Esta semana, o plenário pode votar duas medidas provisórias que estão pertinho de perder a validade. Elas deixam de valer já na quarta-feira da semana que vem. E a gente conversa com a Dini Moraes, que acompanha as votações aqui no plenário Ulisses Guimarães, para falar um pouco da pauta da semana. Dini, será que o Congresso consegue votar essas propostas até a semana que vem? Jaciene, é possível que sim, porque essas duas medidas provisórias já não são tão polêmicas assim. Vamos começar explicando a primeira delas. Ela cria uma espécie de fundo, um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. A ideia é que esse fundo ele tenha dinheiro não só do orçamento público, mas também de doações, e ele dure 5 anos. Qual que é a grande ideia? Estimular os investimentos no setor ferroviário brasileiro. E aí, diminuindo a quantidade de carros nas ruas, de caminhões, diminuindo a quantidade de acidentes, diminuindo a emissão de gases poluentes, enfim, trazendo uma maior eficiência para o setor ferroviário brasileiro, e isso é um consenso. Pode ter sim uma espécie de algumas divergências pontuais no texto, mas sobre o assunto em si há um certo consenso. Agora, Dini, a segunda medida provisória, ela já deu o que falar aqui na Câmara, né? Muita discussão, inclusive aqui no plenário, apesar de não ter sido ainda discutida formalmente, né, aqui no plenário, que é a medida provisória que altera, muda a forma de distribuição do dinheiro arrecadado pelas loterias, né? Será que essa semana a Câmara consegue votar essa proposta? Então, como você bem lembrou, essa proposta já deu o que falar. Isso porque o governo, quando editou essa medida provisória, ele editou a medida provisória 841. E essa medida provisória, ela tirava dinheiro da cultura e do esporte para passar para a área de segurança. E aí houve um grita geral das classes artísticas e esportivas não querendo perder esses recursos que são tão importantes para essa área. Então, o que aconteceu? O governo voltou atrás e editou uma outra medida provisória, a 846, anulando aquela primeira e conversando, negociando entre as áreas, criando aí um texto meio termo, de consenso entre as áreas, e é esse texto que vai ser trazido para a votação aqui agora, entendeu, Jaciene? Ou seja, um texto modificado, né? Exatamente. E esse texto é um texto mais acordado, então provavelmente ele vai ser aprovado com facilidade. Agora, sabe o que eu acho interessante a gente ressaltar nesse ponto? É que o dinheiro das loterias, gente, ele não vai só para a mão de quem acerta os números das loterias. Ano passado foram quase 14 bilhões de reais arrecadados com apostas. Desses 14 bilhões, 6 bilhões e meio foram distribuídos para as áreas sociais. E desses 6 bilhões, 3 bilhões foram para a educação, para a cultura, para o esporte e para a segurança. E aí você me pergunta, qual é a ideia dessa medida provisória? A ideia é que a área de segurança ganhe mais dinheiro. Então, passando dos 400 milhões de reais que foram distribuídos no ano passado, para mais de 1 bilhão de reais a serem distribuídos no ano que vem. Então, há aí uma modificação significativa. O pessoal da educação e da cultura e do esporte vai receber basicamente a mesma coisa, não há grandes mudanças, e por isso que agora tem um consenso, porque apesar de estar aumentando de segurança, não está diminuindo tanto das outras áreas. Isso. Agora, Dini, você destacaria mais alguma outra proposta para essa semana? Destacaria sim, Jaciene, principalmente a proposta que muda o super simples, aquela cobrança diferenciada de impostos para micro e pequenas empresas. O projeto que está pronto para você votar aqui, pode ser votado aqui essa semana, ele inclui nesse regime simplificado de cobrança de impostos empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e de transporte turístico. Então são aí novas atividades que vão poder fazer parte dessa cobrança mais simplificada de impostos aí, né? Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, Jaciene. Nessa terça-feira tem reunião das lideranças partidárias. Então eles também podem incluir outros assuntos que podem vir a ser votados aqui no plenário da Câmara, lembrando que eles ali fazem os acordos que podem viabilizar a aprovação mais rápida, né, e mais tranquila das propostas. Muito obrigada, Dini. Lembrando que você pode acompanhar todo o debate, toda a discussão, todas as votações aqui no plenário Ulisses Guimarães, pela TV Câmara, também pelo YouTube e pela internet. É só você acessar www.câmara.leg.br.